Bom, um outro elemento, então, aproveitando também esse último quadro, que envolve a questão da avaliação, tá certo? Mais uma vez, né, nosso intuito é, além da gente estar trabalhando essa formação com vocês, que possivelmente depois vai se tornar uma formação continuada, obviamente vocês vão continuar nisso, né? E a gente vai continuar trocando ideias e trocando experiências e dificuldades. Pronto. Na verdade, já digita, e o Romulo também deve estar me ouvindo, né? É o aspecto de que esse material já está disponibilizado lá no Solar, tá certo? No material de apoio, né? Então pronto, ele está lá no material de apoio dentro do Solar. E eu estava colocando também a questão da avaliação, lembrando, a gente pode ganhar, vamos dizer assim, espaço para produção acadêmica, produção intelectual, se a gente também tiver uma boa fundamentação nas avaliações que vocês vão estar fazendo. Certo? Então, além da coleta, é isso. E isso, dentro das multiplicidades das áreas que vão estar presentes, a gente até pode pensar em produções interdisciplinares. E isso é importante. Né? Nós temos, assim, vários eventos, congressos agora, a BED, congressos e revistas Qualis B1, A1, A2, tudo aí. Entende? A produção nessa área é uma produção que ela tem que se abrir mais, né? Ela tem que se abrir, senão ela vai ficar sempre na mão de quem trabalha efetivamente com tecnologia da informação e a docência. Enquanto que vocês trabalham com a docência, vocês têm a experiência mais real do uso disso. Tá certo? Então não deixem de, o que vocês puderem assim registrar e academicizar, vamos dizer assim, pensar metodologicamente no que está acontecendo, é bom pra gente. Interessante, talvez, ter uma metodologia comum, se você pensa na aplicação, talvez uma metodologia comum que a gente pudesse aplicar, sempre, claro, na área tem sua especificidade, mas uma metodologia que a gente pudesse comparar as coisas. Como é seu nome? Carlos, olha, eu vou colocar aqui, não tem problema, eu vou colocar aqui a sua pergunta, porque como está webconferência, as pessoas precisam ouvir, né? Então o Carlos perguntou se a gente não poderia ter uma metodologia comum para poder fazer isso que o professor Robson colocou. Robson, você quer responder? Vamos conversar sobre isso. Pronto, podemos. Agora você precisa conversar no microfone. É um fato. Então o que eu acho, assim, eu acho que se nós conseguirmos agora nos nossos diálogos, através dos fóruns e do virtual, não é, estabelecer uma metodologia comum, entende? A gente estabelece, eu acho que seria válido, é interessante. Agora, ver assim de vocês os viés que vocês já escolheram metodológicos nos trabalhos de vocês, e a gente pode tentar ver se começa a fazer ou adaptações ou junções. Vou te citar um exemplo. A gente tem se conduzido mais e trabalhado e se especializado mais no estudo de caso, né? Tá certo? E num trabalho com análise discursiva textual. Então isso é uma metodologia que, vamos dizer assim, a gente está cada vez mais ganhando mais experiência em utilizar. Ela tem um tipo de trabalho, serve para responder determinados tipos de perguntas, que efetivamente são as perguntas que nós fazemos porque estamos nos especializando nessa metodologia. Aí se a gente conseguir achar um denominador comum, acho que seria isso, se a gente conseguir achar um denominador, eu olho para ela porque a origem dela é matemática, né? Às vezes eu falo essas coisas e aí fica me olhando, e eu só sei somar fração, né? E mal. Então, esse aspecto, né, se a gente conseguir no fórum, a gente pode começar a levantar essa lebre de discussão. Nós temos um fórum que a gente pudesse levantar essa conversa? Só pode falar no microfone, viu, gente? Desculpa dessa dinâmica, mas é por conta do ao vivo, né? Mas a gente tem sim um fórum que fica aberto, né? Um fórum livre, né? Dentro do Solar. E nesse fórum a gente pode perguntar o que a gente quiser, colocar o que a gente quiser, fica aberto. Então é bastante interessante. Já que você está pertinho, eu vou passar. Se vocês tivessem algum documento que já foi produzido nesse sentido, né? Alguma experiência dos anteriores cursos, acho que isso poderia também ajudar a gente a enxergar o que é essa proposta metodológica que vocês vêm desenvolvendo. Acho que seria uma forma de a gente ir para frente nessa proposta do colega. Acho excelente, a gente coloca sim, né? A gente tem alguns materiais produzidos, a gente pode disponibilizar em material de apoio, porque uma vez colocando material de apoio fica aberto para todas as turmas. Boa ideia. Robson, mais alguma coisa? Então tá bom, então vamos lá. Em relação a essa questão da avaliação, né, e a avaliação do professor, né, a gente está levando em consideração aí só os conceitos satisfatório e insatisfatório, tá certo?
dois momentos vocês vão ser observados, né, em relação ao questionário de sondagem, que é aquele primeiro questionário. Então eu peço encarecidamente novamente, né, que vocês respondam o questionário, a gente vai passar o link. Eu digo isso porque nas experiências anteriores, chegou no final do curso, a pessoa não tinha respondido o questionário inicial. E a gente tinha considerado o conceito insatisfatório, porque não tinha como comparar, né, o outro questionário que foi respondido. E mas por quê, né, não sei o que e tal. Eu falei assim, olha, mas tem que responder o primeiro questionário. Aí a gente abriu novamente, a pessoa respondeu e aí deu tudo certo. Então, tentem fazer no prazo que a gente dá para evitar esse tipo de problema, porque ele é fundamental para que a gente possa compreender como é que vocês chegam aqui e como é que vocês saem daqui depois dessa experiência, tá certo? O conceito satisfatório, então, vem em relação a essa questão, né, das modificações conceituais explicitadas no questionário, né? Então, a gente vai observar se houve modificação ou não houve modificação de conceitos em relação àquilo que a gente tá propondo, tá certo? Mas, assim, se não houver modificação, né, a gente está colocando insatisfatório aqui, mas isso não significa que isso é uma coisa, assim, fundamental, né? Se você participou de todas as atividades, se você se colocou sempre presente, né, no fórum, nas atividades que foram propostas, então não tem motivo para ter um conceito insatisfatório, tá certo? Então, vocês são avaliados em relação a essa questão, é só satisfatório e insatisfatório. Os alunos de vocês vão ter uma nota, mesmo porque eles vão ter essa participação como atividade complementar. Então é necessário que eles tenham uma nota e eles tenham um conceito, certo? Assim como qualquer aluno da universidade. Então, vocês vão ter acesso a um questionário, um link, e vão responder algumas perguntas em relação ao aluno de vocês. A gente vai transformar esse questionário, toda essa valoração que vocês vão atribuir em uma nota, tá certo? Existe toda uma formulação para isso, tá certo? E a partir dessa nota, né, que ele vai ter o conceito satisfatório e insatisfatório, né, considerando aí que a valoração da UFC, né, que a partir de 7 para cima está aprovado, né, e entre 4 e 7 ele vai para F, né, e abaixo de 4 ele está reprovado automaticamente, não é isso? Então, a gente vai estar utilizando aí esse mesmo critério que é a universidade, tá certo? Mas essa nota vai vir a partir do questionário que vocês vão responder. Então a gente não avalia o aluno, quem avalia são vocês, tá certo? Pronto, então em relação à certificação, né, eu já falei, o aluno, o estudante, ele vai ser considerado então como uma atividade complementar e ele vai ter uma declaração da Pró-Reitoria de Graduação, tá certo? O que acontece? Quando a gente termina a formação, é muito comum, assim, eu quero minha declaração agora, né? E o que a gente faz? A gente providencia uma declaração provisória, né? Entrega, divulga pelo próprio Solar, e aí o aluno tem uma garantia, vocês também recebem essa declaração provisória, tá certo? Tem uma garantia de que aquilo está sendo providenciado. Depois, a gente já, porque essa coisa de declaração ela demora um pouco, né? Não depende de nós, né? Se a gente pudesse, a gente entregava como a gente faz com a declaração provisória. Mas tem que ir até a Pró-Reitoria de Graduação, passa pela mão do professor custódio, ele tem que assinar, né? O coordenador Robson, né, que é o coordenador geral, ele também tem que assinar. Então, essa coisa toda demora um pouco. Por isso, a gente tem uma declaração provisória. Mas vocês vão receber também, no caso de vocês, não é uma declaração, mas é um certificado da Pró-Reitoria de Graduação de terem realizado e participado da formação de ETIC, tá certo? Alguns lembretes, gente, que são importantes, tá certo? Então tá aí, ó, conceitos e ferramentas digitais devem ser aplicados em sala de aula com os alunos da graduação. A gente pede que seja com os alunos da graduação, porque a gente considera que eles são os que mais precisam desse vínculo com o professor, eles que mais precisam dessa coisa, né, de viver a universidade, que às vezes ainda falta, eles se sentem muito distantes, né, disso tudo. Mas se vocês quiserem aplicar com alunos da pós-graduação, não tem problema algum, né? Sintam-se à vontade. Mas a gente pede que seja com os alunos da graduação. Por isso também que a gente pede que o aluno que acompanha vocês seja também da graduação, para que esse vínculo seja fortalecido para essa área, né? Que às vezes é tão, né, cheio de queixas, cheio de problemas, né? Que a gente pede que seja assim por conta disso.
As atividades envolvidas, né, precisam ser, gente, desenvolvidas de forma processual. Se por um acaso você participa do Fórum 1 e deixa para participar só do Fórum 5 lá para frente, né, você vai perder uma série de coisas que tem uma continuidade. Então a gente pede que vocês também, assim, quando a gente trabalha no Solar, quando é professor, a gente entra todos os dias no Solar, né? Isso é uma obrigatoriedade, não é não? Isso. Olha, então quem é workaholic como eu, é de manhã, de tarde, de noite. Assim, você come, né, e respira Solar, né? Uma dúvida, eu vou já, tá? Só um minutinho. Então, quem é professor tem essa obrigatoriedade de entrar todo dia, porque a gente tem que atender a todos os alunos que estão lá matriculados, né? E a gente não sabe, como é uma situação assíncrona, a gente não sabe quando é que a pessoa vai entrar, como é que a pessoa vai entrar, então a gente tem essa obrigatoriedade. Vocês, enquanto cursistas, né, não precisam entrar todo dia, né? Vocês precisam desenvolver as atividades no tempo que for possível para vocês fazerem, né? Muitas vezes o que acontece, vou já dizer, né, assim, contar o ouro, né, dizer o problema pro bandido, né? A gente não pode fazer isso não. Mas geralmente as pessoas têm o costume de entrar no último dia, o fórum fecha amanhã, então entra hoje e amanhã e todo mundo, né, tá conversando lá no penúltimo e no último dia. Tentem não fazer isso, tá certo? Porque é muito prejudicial para vocês. Então fica um monte de informação para vocês, né, lerem, um monte de coisa para estudar ao mesmo tempo. Ai, não tô conseguindo, não tá dando tempo. Não dá ao mesmo tempo não, é muita coisa para fazer de véspera, tá certo? Então se vocês puderem ter uma continuidade, seria muito bom. Uma outra dica que eu dou para vocês, né, para quem já trabalha assim há algum tempo com essa questão de utilização de ambiente virtual de aprendizagem, é que quando vocês forem escrever no fórum, já que a gente vai estar colocando muitas atividades em fórum, seria interessante vocês não escreverem muito, tá certo? O fórum é um diálogo, é como se a gente pudesse substituir esse diálogo falado pelo diálogo escrito. Então, se a gente escreve muito, aquela carta de Pero Vaz de Caminha ao rei de Portugal, né? E aí, blá, 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 fala muito, 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 as pessoas não têm interesse em fazer a leitura. Ainda bem que eu não estou precisando dos slides. Então a gente não tem como fazer leitura assim de muita coisa. Então, se vocês quiserem escrever muito, tentem quebrar um pouco a ideia de vocês e para cada postagem que vocês colocarem é uma ideia rápida, objetiva, sucinta, tá bom? Também não precisa escrever, né, uma frase só, mas desenvolva a ideia de tal forma que seja legível, né, no sentido de que a pessoa não se canse, tá bom? É uma dica, né? Quem quiser usar, usa. Quem quiser escrever a carta de Pero Vaz de Caminha, né, ao rei de Portugal, eu não tenho como, né, controlar. Pode falar. Eu vejo dois pontos talvez extremamente prejudiciais. Primeiro, nós dependemos do organismo de giro e acontece imprevisto, pressão, energia, imprevisto ao lado da gente. Então, você acaba perdendo essa participação fundamental. Outra coisa que eu acho extremamente negativa e chata, no último momento, é que você está perdendo feedback com o professor, com os colegas de que é fundamental para a construção da aprendizagem coletiva. Como é seu nome? Você é a Verônica. Olha, gente, essa aqui é a Verônica. Olha, para vocês virem. Que bom, acordou, né, professor? Isso é maravilhoso. Verônica, olha só, gente, para vocês verem o que é ou à distância, né? A Verônica é a professora que vai atuar em Quixadá, né, Verônica? E eu nunca... Pronto, e eu nunca tinha visto a Verônica pessoalmente. Olha, a gente tá se encontrando agora, Verônica, que maravilha te ver. Viu? Pronto. Eu me lembrei agora de duas histórias, né? Uma foi dessa questão de postagem do fórum. Eu acho que você tem, assim, máxima razão. Não adianta a gente deixar a coisa chegar na hora máxima de criatividade. Vocês sabem qual é. A hora máxima de criatividade é a seguinte: deu 11 horas da noite, o projeto termina e tem que ser entregue até amanhã às 8. Aí é quando você se torna criativo e produz suas 40 páginas assim numa noite, né? Tá certo? Por que não? Porque tem esse problema que também às vezes acontece com os projetos, né? Quem deixa para lançar nos últimos dias, aí entope o sistema e aí é aquele fuzuê danado, né? Então isso no digital é muito árido. É muito árido. Você não tem como chegar e ligar para algum fulano e dizer assim: puxa vida, deixa o espaço aberto digital mais tempo.
a gente vive encontrando esse problema. Já agora, quando a gente vai pedir, por exemplo, um desconto nas lojas, é a desculpa que o pessoal mais gosta de dar, né? Você podia me dar um pouquinho mais de % de desconto? Não, não posso porque está no sistema. Né? Então, quando o cara diz que está no sistema, você bota a viola no saco e diz assim, pronto, acabou a minha chance de conseguir mais desconto, né? Porque está no sistema. Então, o uso dessas tecnologias está no sistema. Certo? E aí isso, né? É quase assim, mega peremptório. Mas outra coisa, um aspecto para compartilhar sobre essa coisa das postagens, assim, extremamente longas. O fórum, ele é uma ferramenta que, por incrível que possa parecer, a gente usa escrita, de fato. Mas a amiga, né, a Flávia, lá da Federal de Pernambuco, acho que foi nos anos 90, já usando aqueles MRC, né, chat, já vinha trabalhando essa questão, e essa linguagem que a gente, na verdade, escreve, ela é muito mais próxima da falada do que da escrita. Inclusive, isso é uma quebra que rola, assim, muito, né, tipo assim, as pessoas escrevem talvez TVZ, ou escrevem com todos os vícios de fala, tá certo? Isso cada um de vocês vai administrar com os grupos de vocês do jeito que vocês acharem melhor. Existem grupos de um extremo que não vem o menor problema do que seria, vamos dizer, considerado uma escrita errada, porque entende essa escrita como sendo fala, tá certo? E um outro lado que, vamos dizer assim, então prefere primar por uma escrita mais adequada. Isso, cada um de vocês, as permissividades que vocês vão querer trabalhar, isso é com vocês. Agora, o volume muito grande no fórum é complicado, tá certo? É complicado, porque quantas mensagens, alguém lembra agora na UAB? A UAB tem 9 cursos de graduação, nós estamos mais ou menos aí na faixa de 44 mil mensagens trocadas nos fóruns e 9 graduações. Quer dizer, é difícil isso, né? Se você perder o fio da meada 1, 2 dias, se a discussão estiver muito acelerada, você perde mesmo o fio da meada e cansa. Então você vai começar a fazer uma leitura seletiva e uma escrita seletiva também, tá certo? Senão ela pesa muito para os outros. Eu queria responder a pergunta do professor Rômulo, que não está aqui em Fortaleza e está aqui na webconferência. Ele pergunta se essa questão das aulas, elas podem ser aplicadas nos cursos de extensão. Pode, não tem problema nenhum, tá certo, Rômulo? Você está me vendo aí virtualmente, né? Pode sim, pode ser aplicado nos cursos de extensão, mas a gente prefere que seja na graduação por uma necessidade maior, né? Dessa questão dos alunos precisarem dessa ajuda, tá bom? Mais um lembrete importante é que, não sei se vocês já viram, mas no Solar existe o Fórum Livre, né, que eu já mencionei, já conversei com vocês. Existe também um chat livre, né, nós temos aqui 3 bolsistas, que é a Brena, o Pedro e o Alberto. Eles estão no chat nesse momento, né, tanto no chat quanto no chat da webconferência, à disposição das pessoas que estão entrando e querendo participar, mesmo que virtualmente, tá certo? Então esse chat livre tem essa característica e pode ter qualquer outra característica que vocês acharem interessantes. Querem discutir com os alunos de vocês, né? Ou querem discutir entre vocês, professores, utilizando o chat, vamos se encontrar para falar sobre determinada coisa em determinado dia, determinada hora, o chat está aberto para que vocês possam fazer isso, tá certo? Além disso, existe um fórum de acompanhamento de rendimento. O que é isso? O fórum de acompanhamento de rendimento vocês vão ficar recebendo de vez em quando umas planilhas com os nomes de vocês ou com os códigos que estão vinculados aos nomes de vocês, tá certo? Esses códigos vão ser repassados via tutor, caso ele ache interessante, tá certo? Para que vocês vão acompanhando assim, olha, esteve presente em determinada atividade, não esteve presente, tá certo? A gente vai dando um feedback para vocês em termos do desenvolvimento de vocês das atividades dentro do Solar, tá certo? E aí, se houver algum problema, vocês já ficam sabendo logo. Não, mas eu fiz essa atividade, professora. Por que aqui está dito que não foi feito? E assim você tem como ter esse feedback e conversar com o professor que está acompanhando vocês. Tá certo? Aqui não está colocado, mas os slides do Solar tem. Bom, gente, a gente chegou então no momento quase final do nosso encontro de hoje, tá certo? E aqui tem um detalhamento do cronograma de atividades, né, que a gente vai fazer. Eu já passei, né, mostrando para vocês os encontros presenciais. Aqui tem os encontros presenciais e os momentos à distância, o que a gente vai fazer, tá certo? Então, em linhas gerais,
Tem o nosso encontro presencial de hoje. O segundo encontro presencial tá aqui, sala do live, tá certo, gente? Mas por enquanto a gente não tem uma sala para o live. Então, os slides do Solar, eles estão todos corretos, não são esses aqui. Então, não se preocupem que lá está tudo escrito direitinho, qual é a sala que vai acontecer, qual é o dia correto, o horário correto, tá bom? Mas o que é importante aqui é vocês saberem que no segundo encontro presencial a gente vai, então, trabalhar com o Solar. Vocês vão preencher o formulário do questionário de sondagem. Quem não estiver presente no encontro presencial não tem problema, o link vai ficar disponível. Vocês vão ter um prazo para poder preencher esse questionário, tá certo? E quando a gente for trabalhar com o Solar, vocês vão aprender a colocar foto de vocês, quem ainda não tem. Vão aprender a mexer no aplicativo, né, que talvez algumas pessoas ainda não tenham visto. Vão aprender a trabalhar no fórum, dicas de como se trabalha no fórum. Aprender a utilizar o chat, a baixar as coisas do material de apoio. Vão trabalhar com um portfólio de grupos, né? A gente vai fazer algumas atividades fora do Solar, via internet. Vocês vão conhecer o portal da ETIC, as funcionalidades dele. Então tem uma série de coisas interessantes que a gente vai poder fazer na próxima terça-feira, tá certo? Dia 16, tá bom? Quem vai ministrar essa aula sou eu mesma, tá certo? E aí eu vou dizer para vocês direitinho qual vai ser o local, que provavelmente não vai ser aqui. Seria aqui, mas não vai ser por conta da falta de computadores, tá certo? Depois disso, logo em seguida, gente, o fórum vai ser aberto. E aí vocês vão poder discutir com os tutores de vocês, que são os tutores professores, né, sobre a escolha e o estudo de ferramentas digitais. Então vai ser um momento que vocês vão escolher, né, o que é que vocês vão querer utilizar a partir de discussões sobre o uso da tecnologia digital na docência e sobre discussões em relação às questões tecnológicas propriamente ditas, né? O que faz o Facebook, né? Qual a importância dele? Será que isso serve para a minha área, que é engenharia? Será que isso serve para a minha área, que é teatro, né? Até que ponto o Facebook vai ser importante para mim ou não? Ou, eu estou dando um exemplo do Facebook aqui, mas pode ser qualquer uma das ferramentas que a gente elencou ou qualquer ferramenta que vocês tenham interesse em trabalhar. Oi, Brena. Voltou? Pronto. Bom, isso vai acontecer, esse fórum vai ficar aberto do dia 17 até o dia 30 de abril, tá certo? E aí vem aquela questão de não deixar para fazer tudo no dia 29, porque senão vocês vão ficar, né, com muita coisa para fazer. Então a gente tem bastante tempo hábil para poder fazer a leitura dos textos, para poder discutir. Só uma pergunta, o próximo encontro será basicamente uma aula. Essa aula ficaria gravada em vídeo para que eu pudesse depois baixar e assistir caso não possa no dia da aula? Gente, só para ficar, nós estamos com vários microfones, mas há um evento na segunda-feira, né? E por isso os microfones estão tudo bem obstados, certo? É uma nossa pequena, mas enfim. Então, inclusive esse encontro de hoje está sendo filmado, a gente tem 2 filmadoras aqui, né? E fora a questão que isso que aparece aqui ao vivo também é gravado, né? Então tudo aquilo que a gente faz, a gente está buscando esse registro, né? Justamente para deixar. Então, a gente tem essa coisa do portal, né? O endereço está aí. E a gente também tem o Twitter, né? Já que a gente está falando de Twitter aí para cima e para baixo para vocês, a gente tem o Twitter, tem o Facebook, né? O endereço, gente, do Solar, por favor, não confundam, tá bom? Nós temos aqui no Instituto 2 endereços de Solar, tá bom? Esse aqui é o Solar que a gente vai usar, o Solar presencial. Aquele Solar oficial, né, www.solar.virtual.ufc.br, ele é um Solar vinculado apenas aos cursos semipresenciais. Então, às vezes, as pessoas entram naquele Solar achando que é esse. E aí falam, não tenho mais, não está aceitando meu login, não está aceitando minha senha. É por isso, porque você está no Solar errado, tá bom? Então, toma cuidado, tá certo? O Solar que a gente vai usar é o Solar presencial, tá bom? E tem aí endereço de Facebook, Twitter, a gente também tem YouTube, não está divulgando aqui, mas qualquer coisa que vocês precisarem nossa do YouTube vai estar vinculada ao portal. Então, se alguém quiser o endereço para conhecer todos os elementos que a gente tem no YouTube, a gente pode passar pelo Solar sem nenhum problema, tá bom? Muito bem, então nós chegamos ao fim aqui dos slides, né? E já vamos encerrar aqui esse nosso primeiro encontro presencial. Eu queria saber de vocês, ficou tudo claro? Ficou, assim,
compreendido, né? Eu sei que é muita informação ao mesmo tempo, né? A gente fala, é tanta coisa para a gente guardar na cabeça. As dúvidas que surgirem depois, vocês podem compartilhar com a gente, sempre a gente está à disposição. Assim como eu tenho que entrar no Solar como professora, eu entro todos os dias no Gmail do DETIC, todos os dias. Até sábado e domingo eu estou entrando lá. Às vezes vocês me veem domingo à noite respondendo para vocês, é porque eu sou viciada. Eu tenho que entrar lá e responder, porque eu fico assim, mas será que tem alguém perguntando alguma coisa para mim com alguma dúvida? Estou eu lá para poder, né, tirar as dúvidas de vocês, tá certo? Então sempre a gente está à disposição. Só uma dúvida para a gente para o interior. Nem todo encontro presencial vai ter webconferência, mas vocês vão gravar todos os encontros presenciais e colocar no site. Então, ó, como é seu nome? Germana, eu me lembro de você, Germana. A gente lembra dos nomes das pessoas, né? Assim, todos os encontros presenciais terão webconferência? Não, tá certo? Nem todos. A gente não tem condições de fazer isso para todos os encontros. E haja vista a questão do próximo encontro, né? A gente precisa de computadores, aqui não tem, e aí a gente não vai ter condições de ficar aqui, porque a webconferência ela acontece a partir daqui, desse espaço da videoconferência do Instituto, tá certo? Mas todos os encontros vão ser gravados e todos eles vão ser editados e disponibilizados no nosso YouTube. E aí depois ele fica visualizável dentro do portal. Então com o endereço do portal você vai conseguir ter acesso. Você e todo mundo que precisar, tá certo? Gente, eu agradeço muitíssimo a participação de vocês. Eu sei o quanto é difícil vocês estarem aqui. É difícil a gente tirar um tempo da nossa vida para poder, né? Vida acadêmica, vida pessoal, né? Tudo junto e misturado, né? Então eu agradeço muitíssimo. Foi um prazer, uma satisfação enorme conhecer vocês. Eu deixei aqui, eu não sei se todo mundo já teve acesso, mas eu estou passando aqui um papel com a lista de frequência. É importante que vocês assinem, porque a gente tem uma noção de quantas pessoas estão vindo para os encontros presenciais. Pode falar. É porque houve duas inscrições. Teve uma no começo, que eu escrevi uma aluna, e teve uma outra agora, né? Inclusive na lista de frequência tem dois nomes meus, não sei se é por causa disso. Aí eu quero saber qual é que tá valendo. Porque tem duas pessoas, duas alunas minhas diferentes, porque uma estava na época fazendo disciplina comigo, aí acabou a disciplina, aí eu coloquei uma outra, né? Aí eu não sei o que é que tá valendo nesse momento. Essa é uma pergunta interessante. Então você faz o seguinte para mim, você manda um e-mail lá para o detic.ufc dizendo qual é a aluna que realmente vai participar. Aí dizendo isso, a gente faz, deleta na ficha de inscrição e retira a matrícula da que não vai participar, tá certo? Seria interessante, mas se não tiver, não tem problema. Viu? A pergunta era se a aluna que vai ser a parceira, ela precisa estar na disciplina que ele vai ministrar. Não necessariamente, tá certo? Se você achar um outro aluno que tem disponibilidade de tempo para trabalhar naquela disciplina, pode ser também, tá certo? Não há problema. Mais alguma dúvida? Antes do agradecimento da vida de vocês, é voltar e frisar novamente isso, certo? A gente tem um aluno que está vinculado efetivamente ao DETIC, né, junto com vocês de parceria. Isso não impede que vocês tenham mais um, dois ou três alunos para trabalhar com outras ferramentas que vocês também resolvam experimentar além daquilo que a gente está trabalhando. Não, eu só consigo dar certificação porque vai estar fazendo as atividades do DETIC. Na verdade, ele começa a trabalhar, eu acho que o ganho mesmo vai ser o ganho efetivo cultural e o ganho de vocês começarem a trabalhar parceria com outros alunos, né, com mais alunos. Sim, então o que acontece? É necessário que tanto o professor quanto o aluno peçam uma matrícula no Solar para que os dois tenham acesso ao Solar. Essa segunda pessoa que viria, na realidade seria uma terceira pessoa, né? Pronto, essa terceira pessoa não vai estar vinculada ao Solar, vai estar vinculada só ao professor, e aí o professor desenvolve as atividades que quiser com essa terceira pessoa. Por isso ela não recebe declaração ou qualquer documentação em relação à formação. Não teria, tá certo? Do DETIC. O mais legal pra gente, tudo bem, o curso tem a importância, obviamente, tem as certificações e tudo mais, perfeito.
Agora, o que vocês conseguirem além disso para nós é legal. A gente está tentando colocar um piso, não é? E o teto agora é com vocês, tá certo? Por exemplo, no meu caso, eu tenho, como eu estou dizendo, tenho eu vinculado e 2, 3, 4 alunos vinculados, tá certo? Mas no DETIC, para a gente poder ter assim possibilidade de operacionalização, a gente precisa não consegue dar conta de trabalhar com mais de um parceiro nesse momento, tá certo? Mais algum questionamento? Vai lá, Brena. Espera aí, então deixa eu passar o microfone. O João Emanuel pergunta sobre a frequência dos professores e alunos que estão participando desta formação à distância. Como será feito esse registro? E tem uma outra pergunta do Rômulo, que é em relação àqueles que acompanharam o encontro pela conferência. Precisamos registrar nossa presença? Caso sim, como fazemos isso? Bom, vou começar pelo Rômulo, tá certo? Aquilo que a gente está fazendo aqui e todo esse chat que está sendo mostrado aqui, ele é registrado. Então, o nome das pessoas fica aqui registrado sem nenhum problema, né? Seria interessante... É só o Rômulo que está participando, Brena? Pronto, seria interessante eles colocarem qual é a turma deles, né? Ou então qual é o nome do professor que está acompanhando, ou então o nome completo, tá certo? Então, se eles puderem colocar, já ajuda, porque fica registrado e depois a gente faz a computação aqui. A primeira pergunta era em relação à frequência, não é isso? Então, como eu mostrei para vocês, a frequência à distância é muito diferente da frequência presencial, que a pessoa está aqui, então a gente está vendo aqui e bota um pontinho, né? Se ela não está aqui, a gente bota um F de falta, né? Assim, no à distância, não. A gente vai ver a frequência pelas atividades cumpridas ou não cumpridas. Então, se a pessoa cumprir a atividade, a gente considera que ela teve uma frequência. Se ela não cumprir a atividade, então ela teve falta. É assim que a gente faz. Por isso que eu falei para vocês das 8 atividades. Nós temos 8 atividades, vocês têm direito a não cumprir 2 atividades, por conta do regulamento da UFC, que é de 25% de falta. Tudo bem? E aí, mais alguma pergunta? Não? Então eu vou deixar aqui o professor Robson se despedir de vocês. Ficou um negócio assim meio estranho, mas enfim, eu vou me despedir de vocês, mas pretendendo ficar aqui vivo, certo? E inteiro, né? Porque, né? Mas, bom, é agradecer, tá certo? A presença de vocês e eu espero que efetivamente a gente consiga fazer uma boa formação, tá certo? A Luciana não falou isso por gentileza dela, mas na verdade ela praticamente puxa toda essa parte organizacional, conteúdo, essa coisa toda. Eu fico mais assim na parte de ocupar o espaço, porque eu sou um pouco maior. E ajudar assim no que pode. Agora, assim, vocês tenham como modelo, tá certo? A organização dela e a certeza de presença dela, certo? Eu sou um pouco mais assim destrambelhado com os meus horários, mas eu vou indo, né? Tá certo? Vocês vão ver 2 estilos. A gente consegue conversar bem, assim, o meu estilo ele é mais assim, pô, tropecei no computador, meu Deus do céu, tem que ir lá no solar e tal. Aí agora mesmo de manhã eu vim entrar aqui e já tinha me esquecido de novo da minha senha. As meninas já me mandaram umas 2 senhas aqui no negócio, se eu não anoto, né? Mas então é isso, muito obrigado, viu, pela presença de vocês. E isso serve para ver que até assim a pessoa que também não é tão, né, assim, né, concentrado, como é meu caso, tá certo, até consegue, né, fazer também alguma coisa. Tá bom? Obrigado. Pronto, gente, a gente se encontra então no dia 16, terça-feira. Eu vou divulgar para vocês o local bem direitinho. Obrigada pela presença, viu? Tudo de bom.